E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta, né? Depois desse recesso das férias e renovados, né? Mais descansados. E vamos dar continuidade aos nossos estudos de história. O título da nossa aula de hoje é História e os meios de comunicação, né? Esta aula, portanto, é a aula de abertura da unidade 3, em que nós vamos estudar os capítulos 5, 6 e 7, ok? Então, vamos lá. O que são meios de comunicação? Segundo definição do Mundo Educação, o site da UOL, meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre indivíduos, né, uma pessoa com a outra, por meio da transferência de informações de forma individual ou em massa, certo? Então essa comunicação, os meios de comunicação podem ser utilizados para transferência de informações, portanto, de comunicação entre uma pessoa e outra, ou entre muitas pessoas, né, que seriam esses meios de comunicação de massa. Então, segundo o site Toda Matéria, meios de comunicação de massa são mais amplos e externos, têm o intuito de comunicar para um grande número de pessoas, né? Evidentemente, quando a gente pensa nos meios de comunicação de massa, a gente pensa na indústria, né, de massa, já que é um mecanismo industrial. Quando nós pensamos, né, numa fábrica, ela fabrica, né, muitas vezes um produto idêntico para milhares de pessoas, né, que vão consumir exatamente o mesmo tipo de produto. Portanto, há uma relação, então, entre os meios de comunicação de massa e o consumo, né? Já que as pessoas muitas vezes consomem informações, né, transmitidas por esses meios de comunicação. E eles estão ligados, evidentemente, a uma indústria, né, que produz informações, assim como uma fábrica, por exemplo, produz qualquer outro tipo de produto, né? Justamente para atingir o máximo de pessoas que eles possam atingir, que são encarados também como consumidores. Então, os meios de comunicação de massa, né, esses que se propõem a transmitir informações e, entre aspas, conhecimento para milhões de pessoas, são muitos, né, como os jornais, né, jornais impressos, que cada vez mais nós sabemos estão sendo substituídos pela mídia digital, né, a TV, que é outro, talvez, né, durante mais tempo, ao longo de décadas, né, pelo menos, a partir de meados do século XX até mais recentemente, era o principal meio de difusão, né, de divulgação de informações, né? Mas é claro que isso vem sendo transformado por conta da internet, né? O rádio, que foi o rei, digamos assim, dos meios de comunicação de massa antes da televisão, mas que ainda é utilizado, né? E nós, inclusive, vemos a presença de elementos, de características do rádio, mesmo no universo digital, né? Mesmo no universo da internet, com ferramentas como os podcasts, por exemplo, que nada mais são do que uma espécie de rádio, né, sendo transmitido por outro tipo de mecanismo. Bom, nós estamos falando sobre os meios de comunicação de massa porque esse é o tema da unidade 3, né, que nós estamos iniciando, que tem como título os meios de comunicação de massa, o poder da mídia. Então, logo no primeiro parágrafo, né, lá na página 112, ao assistir a um programa de televisão, escutar uma entrevista no rádio, ler um jornal ou navegar pela internet, você não está sozinho. A informação que chega até você, seja ela uma notícia, uma música, um programa de entretenimento, uma propaganda, etc., é a mesma que milhões de pessoas nos mais variados cantos do planeta também recebem. A esse fenômeno dá-se o nome de comunicação de massa, né? Então, os meios de comunicação de massa são aqueles que possibilitam uma comunicação de uma mesma informação, de um mesmo conhecimento para milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Isso era mais comum, digamos assim, ao mesmo tempo, quando vigorava a TV ou rádio, né? Como esses meios
preponderantes, né, principais, mas hoje nós sabemos que essa questão do tempo ela está mais diluída, porque um site popular da internet ele vai colocar uma notícia que vai ser consumida, digamos assim, que vai ser lida por pessoas em momentos diferentes, né? Ao contrário do que acontecia quando eu tinha, por exemplo, a idade de vocês, em que todos nós tínhamos acesso à notícia através de uma rede de TV ao mesmo tempo, certo? Então o objetivo da nossa aula de hoje, portanto, né, que nós, aliás, já estamos fazendo isso, é refletir criticamente sobre a influência que os meios de comunicação de massa exercem sobre a sociedade contemporânea e especialmente sobre a produção do conhecimento, né? Já que as informações que são divulgadas por esses meios de comunicação de massa influenciam não só o comportamento das pessoas, a mentalidade, mas a maneira como elas também enxergam a verdade, né? E também, evidentemente, influenciam sobre a produção do conhecimento histórico. Aliás, essa relação entre a história, a verdade, né, já foi tema de uma discussão que nós fizemos anteriormente. Bom, mas deixa eu só voltar aqui, porque o subtítulo, né, que eu quero dar ênfase, o subtítulo da unidade é o poder da mídia. Né? Os meios de comunicação de massa e o poder da mídia. Então, o que seria justamente essa mídia, né? O que são mídias? Segundo o site Significados, aliás, todos esses sites que eu estou citando aqui, né, de onde eu estou extraindo essas informações, estão linkados lá na descrição do vídeo, se vocês quiserem conferir ou quiserem ler mais, né, a respeito. Então, segundo o site Significados, mídia consiste num conjunto de diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. O universo midiático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar as informações, como jornais, revistas, televisão, rádio, internet, por exemplo. Né? Então as mídias são meios. Às vezes a gente fala, pelo menos era comum, né? Eu não sei se para vocês, se isso ainda foi, né, presente na experiência de vocês. Mas era comum que nós usássemos, até pouco tempo atrás, o termo mídia para se referir a um DVD ou um CD que a gente comprava para fazer uma gravação. Então a gente dizia que era uma mídia, né? Qual é essa mídia aí? Né? A gente dizia se era um CD ou era um DVD. Então era meio a mesma coisa, né? Ou seja, a mídia é uma ferramenta, um instrumento, né, ou um suporte de onde a gente vai transmitir ou a gente vai gravar alguma informação. Né? Então, por isso que os jornais, revistas, televisão, internet são meios de comunicação, né? Porque são ferramentas que nós utilizamos para fazer essa comunicação com outras pessoas, certo? Então, mídias são meios, né? Nós podemos dizer assim que de uma forma mais fácil. Então, nessa unidade 3, né, nós vamos estudar o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, mas o capítulo 5 e o 6 são aqueles que se relacionam mais, ou são aqueles que nós vamos, né, refletir mais a respeito da influência dos meios de comunicação de massa. No caso do capítulo 5, por conta do uso, né, dos meios de propaganda da ditadura Vargas, e no caso da Guerra Fria, por causa da ampla utilização desses meios de comunicação na disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Então eu estou mostrando a vocês agora na tela, acompanhem, que vários meios, né, mais modernos, mais contemporâneos, como por exemplo os memes, são utilizados, né, para transmitir ideias, transmitir informações, né, inclusive históricas. Então esse é um meme que nós podemos dizer que nos apresenta uma reflexão histórica, certo? É importante sempre levar em consideração que nós precisamos problematizar e refletir, certo? Sobre essas informações que chegam até nós. E eu quero que nesse momento, de forma até enfática, vocês compreendam que vocês têm acesso a mais informações a respeito da história. Muitas vezes a gente acaba não percebendo isso, mas nós recebemos mais informações históricas fora da escola do que dentro da escola.
seja em memes, né, como agora a gente está vendo muito, eu vou já falar sobre essa que está na tela, em filmes, em novelas, em quadrinhos. Nós passamos mais tempo, né, fora da escola do que dentro da escola. E essas informações de caráter histórico, né, muitas vezes a gente nem percebe isso, mas estão atingindo, né, a nossa mente a todo momento. Então, nesse meme aí, a gente tem uma comparação entre a Guerra Fria, no ano de 1962, e a suposta Guerra Fria, né, agora em 2020. Então, nós temos aí os personagens representando na parte de cima, né, eles estão maiores, Estados Unidos e União Soviética, porque historicamente nós sabemos que existiu uma Guerra Fria, né, assunto que nós vamos estudar no capítulo 6, que teve como principais personagens, né, digamos assim, principais membros, né, Estados Unidos e União Soviética. Só que agora, para alguns analistas, né, existiria uma outra Guerra Fria, só que entre Estados Unidos e China. É o que o meme está querendo que nós compreendamos. Então, observem se é que é possível vocês lerem, né, porque deve estar menor para vocês, mas no personagem que representa os Estados Unidos, ele diz assim: tirem os mísseis de Cuba agora ou nós tiramos. E eu não sei se isso é um urso ou é um cachorro, eu vou dizer que é um cachorro. O personagem diz: tenta a sorte, Yankee. Aí ele xinga, né? O Yankee, no caso, seria o norte-americano. Aí no caso da Guerra Fria atual, né, se é que existe essa Guerra Fria atualmente, mas o meme quer passar essa ideia, o cachorrinho americano, ele diz assim: vou bloquear o seu TikTok no nosso território. E o chinês: não vou mais comprar o seu milho. Então observe que o meme, ele usa um episódio da Guerra Fria que aconteceu em 1962, não é por acaso que o ano é 1962, viu? É porque aconteceu nesse momento um dos fatos mais temerosos, né, um dos fatos mais importantes desse confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, quando a União Soviética instalou mísseis, né, em Cuba, que fica ali próximo. Cuba era um aliado, né, da União Soviética, e Cuba fica bem próximo do território americano. E aí, nesse momento, o governo americano ameaçou a União Soviética que, se não tirassem os mísseis lá de Cuba, porque aqueles mísseis instalados em Cuba, né, eles podiam atingir o território americano. Então, os Estados Unidos iriam atacar a União Soviética. Né? Então foi um momento tenso, né? Foi um dos momentos em que de fato ali durante aquela Guerra Fria o mundo vivenciou o receio de uma terceira guerra mundial. Então por isso que quem desenvolveu esse meme, né? Quem fez esse meme aí, usou esse ano de 1962 e esse episódio que foi o da crise dos mísseis, como nós chamamos, né? No capítulo 6 a gente vai voltar a discutir esse episódio. Aí eles colocam lá embaixo, né, até menor, porque é de propósito, né, menor, justamente para mostrar que existem diferenças, né, entre a Guerra Fria daquele momento, né, entre Estados Unidos e União Soviética, e a Guerra Fria atualmente. A Guerra Fria atualmente seria praticada não usando mísseis, né, mas usando a tecnologia digital, né, as redes de informação, os aplicativos, né, como por exemplo o TikTok, e a questão da guerra comercial, né, não vou comprar mais isso seu, não vou mais comprar, né, aquilo. Então esse meme aí, ele nos provoca uma reflexão histórica, né, se vocês forem pensar. E uma das atividades, né, que vocês vão resolver para essa aula é justamente o desafio, né, da gente pegar um conteúdo, não é uma reflexão do nosso tempo, e produzir um meme, né? Mas aí depois vocês vão ver, vamos seguir. Então, não só memes, né? Mas através do cinema, vocês estão vendo a capa de alguns filmes, né? Adeus Lenin, Platoon, né? Capitão América, Rock, 13 Dias que Abalaram o Mundo, que é inclusive sobre essa crise dos mísseis. Então, no cinema a gente vê, né, tantos filmes que englobam, né, a questão da Guerra Fria e de tantos outros assuntos de história. Nas HQs, né, nós vemos também a história surgindo. Eu mencionei para vocês, né, que o governo Vargas, né, principalmente no período da ditadura, que nós vamos estudar a partir da próxima aula, que vai de 1937 a 1945, foi a ditadura do Estado Novo. Vargas criou, né, o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer a divulgação, né, das realizações do governo e, evidentemente, esconder, né,
as características negativas, né, do seu governo, como o fato de ser uma ditadura. Então, a história também está nos meios de comunicação, né? É importante enfatizar isso. E isso, ao mesmo tempo que é uma coisa positiva, é uma coisa boa, porque a gente acaba aprendendo muita coisa da história, né? Porque as informações históricas estão nos meios de comunicação. Porém, a gente precisa ter cuidado, né, com a qualidade e com as intenções ou más intenções desse conhecimento que é propagado a partir dessas mídias, né, como principalmente hoje em dia das redes sociais. Então, lá na abertura do capítulo é dito o seguinte: em virtude desse enorme poder de disseminação, muitos estudiosos alertam para a capacidade que os meios de comunicação de massa têm também de influenciar a opinião e o conhecimento das pessoas. Por isso, eles advertem sobre a necessidade de mantermos um olhar permanentemente crítico em relação às informações transmitidas por esse meio, ou por esses meios, né? É por isso que o objetivo dessa reflexão que a gente está fazendo é ter um olhar crítico, é desenvolver um olhar crítico em relação a essas informações, que podem estar corretas ou incorretas, né? Que podem de maneira até proposital, né? Intencional, deturpar informações sobre o passado para que a gente tenha uma compreensão distorcida do presente, que vá atender a interesses específicos, né? Então nós temos que desenvolver, vocês, eu, todos nós, precisamos desenvolver essa criticidade sobre as informações que nós lemos na internet. E nesse caso aqui, já que nós estamos numa aula de história, informações a respeito do passado que vão se conectar, né, com o presente, que muitas vezes vão servir para justificar atitudes, né, no presente. Então, o episódio 14, né, do nosso podcast Leituras para Entender o Mundo dessa semana também vai dedicar atenção a esse tema, viu? Aí eu queria muito que vocês acessassem. Eu sempre deixo o link aqui na descrição das videoaulas, certo? O tema dessa semana vai ser História Fake. Não deixem de acessar. A reflexão que a gente vai fazer é principalmente em torno da ideia de verdade, né, na internet, nas informações que aparecem na internet. Então eu coloquei aí uma brincadeira, né, um meme que também foi muito disseminado, né, para tratar desse assunto. É um pássaro, né? Não sei se isso é uma águia, eu não entendo muito do mundo animal, mas é um pássaro, né? Uma coruja, não sei. E só que tá com o rosto de um cachorro, né? E aí a gente às vezes pensa assim, meu Deus, mas isso é absurdo demais, ninguém vai acreditar nisso. Mas, cara, o mais impressionante é que as pessoas disseminam isso, né? Veio uma coisa dessa e, olha, meu Deus, vocês viram um pássaro com rosto de cachorro, por mais absurdo que seja esse tipo de coisa, e geralmente essas coisas são mesmo absurdas, há pessoas que acreditam, né? E o problema dessas fake news é que elas às vezes têm um fundo de verdade, né? Se você observar para essa imagem, eu vou usar como metáfora, né? Eu sei que que ela é absurda, né? É uma coisa até bem engraçada a gente pensar que tem gente que acredita nessas coisas, mas é assim, olha, se você observar o rosto, é o rosto de um cachorro, é uma coisa que a gente sabe que existe, a gente sabe que existe esse cachorro, né? E foi retirada essa parte, né, do animal para montar essa imagem aí. E esse pássaro a gente sabe que existe também. Então nós temos dois pedaços de verdade, né? O rosto do cachorro e o corpo do pássaro. E aí é feito a mentira, né? Que é justamente a montagem, a colocação do rosto do cachorro no pássaro. Então essas duas coisas que são reais, né? Que eram imagens verdadeiras, passam a ser uma coisa falsa com a montagem. Então esse é o problema. Então eu queria que vocês pensassem a respeito disso, que muitas vezes aquilo que a gente está lendo, uma informação, não assim uma fotografia, né? Que foi uma montagem. Portanto, foi uma falsificação da verdade. Muitas vezes isso acontece com informações que a gente lê num texto, né? Escrito, um texto em linguagem verbal, que ali tem muitas coisas verdadeiras que são colocadas para a gente acreditar no sentido daquela montagem. Então você vai pegando um monte de fatos históricos, né? Coisas do passado que realmente aconteceram, só que você monta de um jeito que parece que aquela informação toda que está sendo passada para vocês é verdade.
E esse é o perigo da coisa, né? A gente vai fazer também uma reflexão sobre essa imagem, né, e sobre esse problema na atividade, viu? Então, como eu tinha dito, a produção em massa de notícias tem a ver com essa indústria, né? E os meios de comunicação de massa, eles também têm uma história, né? Assim como, evidentemente, tudo, né? Os meios de comunicação têm uma história, a evolução desses meios de comunicação. E o grande problema, que é também uma vantagem dos nossos tempos atuais, é que nós temos meios para propagar as notícias de uma forma muito rápida, né? Eu vou passar aqui para vocês, porque a gente na atividade vai fazer uma reflexão sobre essa charge também, né? Eu quero que vocês observem que ela mostra, ela brinca com a evolução dos meios de comunicação. Desde a invenção da palavra escrita, né, até o surgimento do Twitter. Então, o que nós temos hoje, que vai diferenciar principalmente, lógico que a invenção da tipografia móvel, né, por Johann Gutenberg, na virada da Idade Média para a modernidade, tudo isso, né, a criação da internet em si, né, o surgimento do e-mail que substitui as cartas, né, que as pessoas escreviam, tudo isso faz com que haja uma disseminação de informações, né? Então isso, por natureza, não é algo ruim. Nós não vamos dizer dessa maneira. Mas a maior característica que nós temos hoje é a disseminação rápida, instantânea das informações. E baseado na ideia de que muitas dessas informações podem não ser verdadeiras, evidentemente nós vamos ter um problema maior, né? Porque o boato e mentira é uma coisa que eu, sinceramente, estou propenso a acreditar que desde quando existe a humanidade, existe isso também. Só que agora essa propagação, né, de mentiras, de falsidades, de inverdades, se dá numa escala praticamente instantânea, né? Então nós vamos refletir a respeito dessa situação, inclusive pensando no futuro. Será essa uma das questões da nossa atividade também. Então, pessoal, eu peguei aqui o exemplo, está no site do IBGE, na seção sobre educação. Eu peguei o exemplo da TV, né, do aparelho de TV, porque eu ainda peguei, quando mais jovem, quando criança, um tempo em que só as pessoas mais ricas, aqui, por exemplo, na nossa cidade, tinham um aparelho de TV em casa, né, que era o principal meio de comunicação que estava surgindo, né, naquela época, em substituição ao rádio. Eu não digo que a televisão estava surgindo quando eu era pequeno, viu? Não pensem que eu tenho 70, 80 anos, não. Mas eu digo assim, estava havendo uma propagação, estava havendo um acesso maior, né, aos aparelhos de TV no Brasil, ali na virada da década de 70 para a década de 80, quando eu era uma criança. Então, naquela época ali, pouca gente, de fato, já tinha, né, aparelhos de TV e tal. Segundo informações do site do IBGE, em 2019, 96,3% das pessoas no Brasil tinham um aparelho de TV em casa, sendo que na região sudeste, na região mais desenvolvida, a gente já passava, né, naquele momento ali de 97,7% da população brasileira. Então praticamente todas as pessoas já tinham uma TV em casa, né? Só que, como nós vimos anteriormente, as TVs, né, elas não são, talvez hoje, os principais meios de divulgação de informação, porque isso está sendo substituído pelas redes sociais. Então, lá no site do Senado, certo? Portanto, um órgão oficial do governo brasileiro, a percepção do Estado, né, brasileiro, a percepção de que as redes sociais têm muita influência sobre a opinião das pessoas é compartilhada em média por 83% dos brasileiros. Então a imensa maioria dos brasileiros entendem, né, que as redes sociais influenciam a opinião das pessoas. Mas é importante a gente considerar que, dependendo do grau de escolaridade, as pessoas percebem essa influência de maneiras diferentes, né? Que é o que eu quero demonstrar a vocês segundo a pesquisa oficial. Então, o próprio site do Ministério das Comunicações coloca que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, certo? Em geral, a pergunta: o quanto você acha o conteúdo das redes sociais, o quanto você acha que o conteúdo das redes sociais influencia a opinião das pessoas? 83% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que muito. E 15% disseram que pouco. Ou seja, praticamente todas as pessoas disseram que tem alguma influência, sendo que a imensa maioria colocou que tem muita influência, né? Agora, de acordo com o grau de escolaridade da pessoa, quem tem só até o fundamental incompleto, 76%, mesmo assim, pessoal, as pessoas que têm uma escolaridade mais baixa,
a imensa maioria considera que há essa influência. Só que aqueles que têm pelo menos um nível superior incompleto, aqueles que estão cursando, né, uma universidade, 90%, ou seja, a cada 10 pessoas que responderam, 9 disseram que tem muita influência, né? Depois que vocês estiverem assistindo essa videoaula, vocês podem voltar a parar, né, inclusive para olhar essa estatística com mais calma, né, já que eu estou fazendo apenas um resumo dos dados aqui, viu? Então, com que frequência você utiliza os meios de comunicação como fonte de informação? O WhatsApp ganha disparado, né? Quase 80%, 79%. E observem que a televisão, 50%. Né? Então a televisão ela perde muito aí para o WhatsApp hoje. Então se você depois somar YouTube, Facebook, YouTube e Facebook é quase a mesma coisa da televisão. Né? Então isso aí reforça e comprova aquilo que eu estava dizendo a vocês. As redes sociais elas são muito mais usadas para ter acesso, né, a essas informações e as pessoas reconhecem que elas têm muito mais influência do que a própria TV. Quem for participar da aula síncrona vai ter acesso a essa pesquisa que eu vou fazer online a respeito do uso dos meios de comunicação, mas eu passo para os demais depois, né? Como é que vocês utilizam. Então você já identificou alguma notícia falsa? Agora nós chegamos num momento muito importante, né? Já próximo do encerramento da aula. Você já identificou alguma notícia falsa nas redes sociais? 83% das pessoas disseram que sim. Mas observem, né, que dependendo do grau de escolaridade, aquelas pessoas que têm um grau maior de escolaridade, por exemplo, um ensino superior, mesmo que incompleto, no mínimo incompleto, 92% das pessoas já conseguiram identificar notícias falsas, né, o que é alarmante, o que é assombroso, né? Isso pode nos passar até uma impressão positiva, no sentido de que as pessoas estão tendo a competência de perceber as falhas, né, nessas comunicações, portanto, a intenção de propagar notícias falsas. Mas nós temos que pensar também o quanto, né, de notícias falsas nós não somos capazes de detectar. Isso eu vou aprofundar, né, depois que a gente for discutir a partir do podcast, né, Leituras para Entender o Mundo, e evidentemente quem for participar da aula síncrona, né, nós vamos ter possibilidade de debater com vocês de forma mais intensa essa questão, mas nós vamos continuar falando sobre isso, certo? Então, mais uma vez, observem aí na tela, estou reforçando para vocês não deixarem de ouvir o episódio, que o link já está inclusive na descrição aqui dessa videoaula, Leituras para Entender o Mundo, episódio 14, História Fake, certo? Então, para encerrar, vamos entender o seguinte. A Revolução Industrial, que vocês estudaram, né, no 8º ano, ela tem fases. A Revolução Industrial é algo que nós não podemos entender, que faz parte do passado da humanidade. A Revolução Industrial continua acontecendo, é uma revolução, é uma transformação permanente. Mas hoje, talvez a maneira mais evidente de nós percebermos essas transformações está nos meios de transporte, mas principalmente nos meios de comunicação. Então, essa indústria 4.0, né, que nós estamos vivendo agora, ela se associa a essa fase também dos meios de comunicação, certo? Então, só vou voltar aqui para vocês verem. Os meios de comunicação na indústria 4.0, eu coloquei aqui para vocês perceberem essa escala de transformação, né? E aí, no caso da indústria 4.0, quais são as características? Sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Portanto, é a ideia de que as coisas estão conectadas. E quando eu digo coisas, é coisas mesmo, certo? Por exemplo, para gravar aqui essa videoaula e evitar o barulho, que aqui eu estou bem próximo da rua, nesse local onde eu estou em casa, e tem muito barulho, então eu liguei aqui a central de ar, né? Para ligar essa central de ar, eu tenho um controle remoto, que em relação a antigamente já é uma evolução, né? Porque as pessoas antes tinham que ir lá no aparelho e ligar. Eu posso ligar, né, de forma distante a central de ar. No entanto, numa internet das coisas, né, as pessoas poderiam só falar, né? Ou no futuro as pessoas vão só pensar, né? E as coisas vão ligar, nós vamos estar completamente conectados. Observem que nós temos até figurinhas, né? Ícones que representam cada fase da Revolução Industrial. E o ícone que representa a fase atual é justamente um sinal de Wi-Fi, né? Justamente a ideia da conexão, certo?
Então, eu queria encerrar, pessoal, o nosso contato de hoje, né? A nossa aula de hoje, a partir desse conceito, né? Do fake, do falso, né? Eu quero que vocês observem na tela que fotografia criativa, eu diria até genial e oportuna. Nós temos duas palavras, né, que se formam aí em inglês, fact, mas duas palavras fáceis a gente conhece, né? Fact, que significa fato, e fake, falso. Observem que em inglês, né, as duas palavras são formadas por quatro letras, e essas quatro últimas letras, né, quem fez a fotografia está colocando assim, nos passa a impressão de um movimento, né, em que o fato está se transformando pelo giro de duas peças, que são duas letras, em fake, né? Ou seja, o fato está se transformando em falso. Mas ao mesmo tempo, pessoal, observem que se a gente levar em consideração a imagem fixa como ela está, né, sendo apresentada, é como se o fato e o falso fizessem parte, né, da mesma realidade. É aquilo que eu estava dizendo a vocês, né? Ali no meio da notícia falsa, da fake news, tem muitas informações corretas, né? E isso é o que nos prejudica. Isso é o que nos, vamos dizer assim, torna mais fragilizados. Porque às vezes a gente reconhece algumas verdades e acaba achando que tudo é verdade. Né? E o problema maior é que hoje nós temos a aceleração, a interação e a propagação, que são as três características, né, dessa fase atual da divulgação de informações, inclusive históricas, né? Por isso a importância de nós estarmos discutindo isso, através dos meios de comunicação. No entanto, não esqueçam que o nosso objetivo aqui, evidentemente, não causar pânico, né? Nem é desaconselhar os usos, né, desses instrumentos de comunicação. Pelo contrário, nós fazemos uso desses meios, mas entendemos também que as mentiras, né, e as desinformações não começaram hoje e nem começaram recentemente com a internet. Isso já fazia parte do comportamento humano. Só que a aceleração, a interação, a propagação se dá numa escala muito mais rápida, né? Então, em relação ao conhecimento histórico, nós vamos ver nos próximos capítulos como ele foi, né, deturpado em eventos, né, em fatos anteriores da história, mesmo numa época que não existia internet, mas existia outros meios de comunicação. E vamos refletir também sobre essa nossa condição atual, certo? Então vou só passar aqui porque algumas atividades eu já mencionei, mas vocês vão ter lá o formulário, viu? Já até mostrei inclusive algumas dessas imagens aqui na própria aula, viu? E até a próxima, certo, pessoal? Valeu!